O lar adventista. O lar edênico. Um modelo. Deus preparou o primeiro lar do homem. O lar edênico de nossos primeiros pais foi preparado para eles pelo próprio Deus. Havendo-o provido de tudo quanto o homem podia desejar, disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O Senhor se agradou dessa última e mais nobre de todas as suas criaturas, e designou que ela fosse o perfeito habitante de um mundo perfeito. Não era, porém, intenção sua que ele vivesse em solidão. Disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. O próprio Deus deu a Adão uma companheira. Proveu-lhe uma adjutora, ajudadora esta que lhe correspondesse, a qual estava em condições para ser sua companheira e que poderia ser um com ele em amor e simpatia. Eva foi feita de uma costela tirada do lado de Adão, significando que ela não deveria dominar como a cabeça, nem ser pisada sob seus pés como se fosse inferior, mas estar a seu lado como sua igual e ser amada e protegida por ele. Como parte do homem, osso de seus ossos e carne de sua carne, era ela o seu segundo eu, mostrando isto a íntima união e apego afetivo que deveria existir nesta relação. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. O primeiro casamento celebrado por Deus. Deus celebrou o primeiro casamento. Assim, esta instituição tem como seu originador o Criador do universo. Venerado seja o matrimônio. Foi esta uma das primeiras dádivas de Deus ao homem, e é uma das duas instituições que, depois da queda, Adão trouxe consigo aquém das portas do paraíso. Quando os princípios divinos são reconhecidos e obedecidos nesta relação, o casamento é uma bênção. Preserva a pureza e felicidade do gênero humano, provê as necessidades sociais do homem, eleva a natureza física, intelectual e moral. Aquele que deu Eva a Adão por companheira, operou seu primeiro milagre numa festa de bodas. Na sala festiva em que amigos e parentes juntos se alegravam, Cristo começou seu ministério público. Sancionou assim um casamento, reconhecendo-o como instituição por ele mesmo estabelecida. Cristo honrou a relação matrimonial, tornando-a também símbolo da união entre ele e os remidos. Ele próprio é o esposo, a esposa é a igreja, da qual diz: tu és toda formosa, amiga minha, e em ti não há mancha. Foi suprida toda necessidade. Adão foi circundado de tudo quanto seu coração pudesse desejar. Foi suprida toda necessidade. Não havia pecado nem indícios de deterioração no glorioso Éden. Anjos de Deus conversavam livre e amorosamente com o santo par. Os felizes cantores alados gorjeavam seus livres, jubilosos cantos de louvor a seu Criador. Os pacíficos animais em feliz inocência brincavam em torno de Adão e Eva, obedientes à sua palavra. Adão se achava na perfeição de sua varonilidade, a mais nobre das obras criadas. Nenhuma sombra se interpunha entre eles e seu Criador. Conheciam a Deus como seu benfazejo Pai, e em tudo a sua vontade se conformava com a vontade de Deus. E o caráter de Deus refletia-se no caráter de Adão. Sua glória revelava-se em tudo quanto havia na natureza. O trabalho foi indicado para a felicidade do homem. Deus é amante do belo. Ele nos deu inequívocas provas disto na obra de suas mãos. Plantou para nossos primeiros pais um belo jardim no Éden. Fez crescerem da terra majestosas árvores de toda espécie, para utilidade e para ornamentação. Foram formadas as belas flores de rara beleza, de toda cor e matiz, perfumando o ar. Era desígnio de Deus que o homem encontrasse felicidade no emprego de cuidar das coisas que ele criara e que suas necessidades fossem satisfeitas com os frutos das árvores do jardim. Foi dado a Adão o trabalho de cuidar do jardim. O Criador sabia que Adão não podia ser feliz sem ocupação. A beleza do jardim o deleitava, porém isto não bastava. Ele precisava de trabalho a fim de pôr em exercício os admiráveis órgãos do corpo. Houvesse a felicidade consistido em não fazer coisa alguma,
O homem, em seu estado de santa inocência, teria sido deixado sem ocupação. Porém, aquele que criou o homem sabia o que seria para sua felicidade, e tão depressa o havia criado, deu-lhe a obra que lhe era designada. A promessa de glória futura e o decreto de que o homem precisa labutar pelo pão de cada dia vieram do mesmo trono. Deus é honrado por um lar cristão. Pais e mães que põem a Deus em primeiro lugar na família e ensinam os filhos a considerar o temor do Senhor como o princípio da sabedoria, glorificam a Deus diante dos anjos e dos homens, oferecendo ao mundo o espetáculo de uma família bem dirigida e bem educada, uma família que ama e obedece a Deus e contra ele não se rebela. Cristo não será estranho numa família assim. Seu nome ser-lhes-á familiar, e o reverenciarão e glorificarão. Os anjos se deleitam numa família em que Deus reina soberano, e os filhos são ensinados a honrar a religião, a Bíblia e o Criador. Essa família tem direito à promessa: aos que me honram, honrarei. Quando de uma casa assim o chefe sai a cumprir os seus deveres cotidianos, será sempre com um espírito manso e submisso, adquirido pela sua comunhão com Deus. Unicamente a presença de Cristo pode tornar homens e mulheres felizes. Todas as águas comuns da vida, Cristo pode transformar em vinho do céu. O lar se torna então como um Éden de bem-aventurança. A família, um belo símbolo da família do céu.